chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nesse primeiro domingo do nosso tempo da Quaresma, do nosso retiro espiritual em preparação para a Páscoa, a liturgia vem nos dizer, vem nos interpelar, que Deus quer oferecer a cada homem, a cada mulher, a possibilidade de entrar nesse mundo novo. Deus quer oferecer a cada homem e a cada mulher caminhos de felicidade, caminhos de vida. Só que para que isso aconteça, o homem também precisa fazer a sua parte. E a parte do homem está na última frase do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Converter, nós vimos a reflexão de quarta-feira de cinzas, não é somente mudar hábitos, mas é uma mudança de comportamento, é uma mudança radical, é uma mudança de mentalidade. E crer no Evangelho não é somente acreditar num conjunto de livros que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. Acreditar no Evangelho é fazer opção por Jesus. Ou seja, Jesus precisa agir dentro de mim. Primeira leitura que nós acabamos de ler, tirada lá do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, nós sabemos que é um livro que apresenta um conjunto de tradições sobre a origem do homem. Só que quem escreveu o livro do Gênesis não escreveu com intuito científico, ou seja, quem faz uma matéria científica precisa ter compromisso com a verdade. O livro do Gênesis não é uma reportagem de jornal, onde foi feita uma investigação. O livro do Gênesis, ele é catequético. Portanto, nós vamos encontrar dentro do livro do Gênesis muitas lendas, muitos mitos, muitos preceitos parecidos com as lendas do povo daquela época. O livro do Gênesis foi escrito 4.000 anos antes de Cristo, foi compilado.
Mas essas lendas, elas foram adaptadas, elas foram modificadas com o intuito de apresentar o conteúdo da fé. É através dessas histórias que o autor pode expor a sua descoberta sobre Deus. É através dessas histórias que o autor vai expor as suas descobertas sobre o homem, sobre o mundo. O texto de hoje vem nos apresentar uma dessas histórias, o dilúvio, que nós sabemos eliminou toda a humanidade, menos uma família, a família de Noé. Ou seja, Deus encontrou na família de Noé a semente para salvar a humanidade. O dilúvio foi esse momento que fez essa limpa na sociedade, na humanidade. Aí os cientistas começaram a explicar qual era a origem do dilúvio. E aí começaram a relacionar o dilúvio com o fim de uma era, aquela era que nós estudamos lá nas aulas de história, a era glacial, quando se derrete os gelos das geleiras e aumenta o fluxo das águas. Aí outra corrente de cientistas começou a afirmar, não, foi uma grande inundação do rio Tigre com o rio Eufrates. Isso 4.000 anos antes de Cristo. Então o autor do livro do Gênesis usa desses acontecimentos como pano de fundo para transmitir uma mensagem religiosa. Para dizer que Deus não fica de braços cruzados quando o homem decide entrar por caminhos de pecado. Deus não fica lá sentado no seu trono, vendo que o homem está trilhando caminhos de morte aqui na terra. E ele começa a explicar a partir desse acontecimento. Então nós temos a história do dilúvio, onde somente o justo Noé e sua família foram poupados. E o trecho que nós lemos hoje, nessa primeira leitura, já está no período pós-dilúvio, quando Noé já havia desembarcado. É onde Deus se compromete a nunca mais castigar nenhum ser vivo. Olha que coisa bonita, gente. A gente precisa parar com essa história de colocar na conta de Deus todas as desgraças da humanidade. Lá no versículo 11 da primeira leitura, Deus está dizendo que nunca mais Ele vai castigar nenhum ser vivo. Ou seja, Deus não nos criou para ficar castigando, mas eu preciso corresponder a esse amor de Deus. E aí nós temos Deus fazendo uma aliança com Noé e com todos os seres criados. Portanto, Deus fez uma aliança comigo. Deus fez uma aliança com cada um de nós. Ele não impõe condições nenhuma para essa aliança. É pura vontade de Deus. Deus quer que essa aliança aconteça. Essa aliança é fruto do seu amor e da sua misericórdia. E qual é o sinal ou o símbolo dessa aliança? Está aí na primeira leitura. O arco, que nós chamamos de arco-íris. Arco, no contexto que foi escrita essa primeira leitura, era um instrumento de guerra. Deus pendura o seu instrumento de guerra no horizonte. Olha que coisa linda. Deus pendura o seu arco. Essa história, meus irmãos, vem nos recordar hoje, no início da nossa quaresma, que o pecado não pode contaminar ou andar junto com a vida da graça. Deus já pendurou o seu arco de guerra no horizonte. E toda vez que a gente olha para esse arco, nós recordamos a bondade de Deus na nossa vida. E aí nós podemos nos perguntar, como é, onde é que eu pendurei o meu arco de guerra? Ou eu ainda estou com esse arco de guerra totalmente armado, pronto para defender, ou até mesmo aquilo que é indefensável? Onde é que eu pendurei o meu arco de guerra? Nós não podemos permitir que as nossas manias, que as nossas vontades, ou até mesmo que o nosso desejo de vingança, destrua a felicidade dos outros. Colabore para que não haja mais harmonia entre as pessoas.
Essa nossa caminhada de Quaresma quer nos ensinar isso, meus irmãos. Somos convidados a fazer a experiência de um Deus que, apesar das nossas infidelidades, que apesar das nossas fraquezas, nos ama. Mas nos ama não é com qualquer tipo de amor, nos ama com um amor incondicional. Ou seja, Deus não impõe nenhuma condição para me amar, Ele me ama porque Ele quer. Que vergonha isso para nós, gente. Saber que tem um Deus que me ama porque Ele quer. Nenhum mérito meu faz merecedor do amor de Deus, Ele me ama porque Ele quer. Somos convidados a deixar que o seu amor nos transforme, nos faça renascer para essa vida nova. Depois a gente olha a segunda leitura, a carta de São Pedro, o capítulo 3. Esse Pedro dessa carta não é São Pedro, não é o primeiro Papa. Até porque Pedro morreu no ano 67, e essa carta foi encontrada lá pelo ano 80 depois de Cristo. Então o autor dessa segunda leitura é um cristão anônimo, que conhece a situação em que estava vivendo as comunidades lá da Ásia Menor. Então essa carta, ela se destina aos moradores da zona rural, camponeses, pastores, que estavam já ficando preocupados com a hostilidade que estavam sofrendo devido ao seguimento de Jesus. E essa hostilidade partia principalmente dos grandes proprietários de terra. Então o autor dessa segunda leitura escreve para animar esses pequenos camponeses, para manter firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. Aí ele fala: olhem para Cristo, que passou pela dor, pelo sofrimento, pelo abandono, pela morte, antes de chegar à ressurreição. Portanto, a morte de Cristo não foi um fracasso. A morte de Cristo não terminou quando colocaram ele no sepulcro na Sexta-feira Santa. Até porque, se tivesse terminado ali, seria de fato um fracasso. Aliás, meus irmãos, toda a vida de Cristo, olhada a partir da lógica humana, foi um eterno fracasso. Quem é que quer seguir um rei que fica de pendurado numa cruz? Quem é que quer seguir um rei que quer que as nossas relações sejam revistas? Portanto, diante da lógica humana, foi um fracasso, foi um grande fracassado. Não conseguiu nada. Mas, com o olhar da fé, nós encontramos aqui a porta para a nossa salvação. Só vai para o céu quem tem a ousadia de passar por Jesus. E passar por Jesus requer passar por aquilo que Jesus passou. Então a nossa fé, ela não é uma fé fracassada. Não é uma fé que aconteceu, mas é uma fé que de fato, ela passa pela provação, passa pela dor, pelo sofrimento, pelas incertezas da vida. Mas ela chega na manhã luminosa da Páscoa. É ali que encontra a nossa verdadeira alegria. Quando passarmos por todas as experiências terríveis desse mundo, quando superarmos toda dor, toda doença, aí sim nós vamos acordar naquela manhã luminosa da Páscoa, com a voz de Jesus dizendo: coragem, eis que eu estarei convosco todos os dias. Não é só alguns dias, até o dia que se consuma tudo isso. E aí nós perguntamos: e aqueles irmãos que já morreram? E aqueles irmãos que são vítimas do Covid? Todos os dias corresponde também na vida desses irmãos. Cumpriram a sua missão. E não tenham dúvidas que estão lá, descansando nos braços do Pai Eterno. Estão lá agora onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde agora sim é uma grande alegria estar na presença de Deus, estar junto com a Virgem Maria.
E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, o evangelho bem pequeno, apenas 3 versículos. Nos diz que o Espírito levou Jesus para o deserto a fim de ser tentado. Mas afinal de contas, o que significa esse deserto para o povo de Israel? E aí a gente precisa conhecer um pouquinho da Sagrada Escritura. Deserto é o lugar privilegiado do encontro com Deus. Foi no deserto que o povo experimentou o amor. Foi no deserto que Deus fez aliança com o seu povo. Mas o deserto também pode ser lugar da provação, pode ser o lugar da tentação. Foi no deserto que o povo de Deus foi tentado a escolher caminhos contrários aos caminhos propostos por Deus. E aí o Evangelho diz que no deserto Jesus foi tentado por Satanás a esquecer os planos de Deus e a fazer as suas escolhas pessoais. Deserto, nós podemos entender aquele momento em que só existe nós e Deus. E esse deserto pode acontecer lá no silêncio do meu quarto. Esse deserto pode acontecer na minha vida de oração. Todos nós precisamos desse deserto na vida. É ali que nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Nós não podemos substituir o deserto da vida, igual muita gente faz, abre a Bíblia, põe o dedo lá e fala, é isso aqui que Deus está dizendo para mim hoje. Não, eu posso fazer isso, mas antes eu preciso ter essa intimidade com Deus, que eu só adquiro no deserto, só adquiro na solidão da minha vida, quando eu fecho a porta para todo esse barulho que o mundo vem causando na minha vida, para todas essas propostas indecentes de família que o mundo tenta colocar dentro da minha casa. Quando eu fecho a porta para tudo isso, aí sim eu escuto a voz de Deus. E isso, junto com a vida de oração, junto com a frequência dos sacramentos, isso me faz um homem que de fato vai ouvir a voz de Deus. Senão eu vou ficar a vida toda procurando lá, falando, é isso aqui. Não. Pode ser que aconteça, mas a maior vontade de Deus, ela é revelada no silêncio da minha vida. E aí nós encontramos essa cena, em que Jesus é colocado diante de 2 opções, 2 caminhos diferentes, 2 propostas de vida, ou seja, ser fiel a Deus ou frustrar os planos de Deus. E nós sabemos qual foi a opção de Jesus. E aí nós podemos nos perguntar, qual é a minha opção diante das tentações do mundo? Eu continuo fiel ao projeto de Deus ou eu vou frustrar o projeto de Deus? Peçamos nessa Eucaristia que o Espírito Santo nos ensine e da mesma forma que conduziu Jesus nesses 40 dias, possa nos conduzir neste grande retiro espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.